Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Borboleta, essa semana eu senti que seria muito sobre a gente ser humano, sabe? Tanto assim que eu sempre abro o campo das leituras, né? E, e às vezes a leitura, eu sinto a presença dos espíritos aqui pertinho de mim, né? Das energias e tudo mais. E eu sinto que energia que é, quem que tá falando. E essa semana eu senti que é uma coisa tão terrena que era sobre a gente olhar para algumas coisas humanas que a gente precisa olhar. Uma energia mesmo do fazer, de terra, da espiritualidade falando assim, olha, a gente tá aqui, tá? A gente tá aqui, mas agora é hora de você fazer a sua parte, sabe? De você tá ali. Então, tanto que eu senti que era eu mesma que tinha que vir com os recados aqui, né? E, enfim, vamos lá. Tem um motivo de eu estar falando isso, tá? A gente tem aqui o Cavaleiro de Paus, o 10 de Paus e o Kutume, Mestre Ascensionado Kutume. Achei. Era isso mesmo que eu estava pensando. E eu já conto o que é, borboleta. Mas assim, vamos lá. Borboleta, como eu disse, essa semana tá muito sobre tarefas, sobre ação, sobre o que a gente precisa olhar no aspecto terreno, além da espiritualidade, no sentido de fazer a nossa parte de ser humano mesmo. E, e pelo menos até agora, para todas as leituras que eu fiz, a energia está muito direcionada para o que a gente faz no dia a dia, para as responsabilidades que a gente assume, né? E, e o que tem aqui no campo de vocês? Borboleta, você não precisa mais ser a salvadora das outras pessoas, ou o super-herói, a super-heroína na vida de outras pessoas. A espiritualidade, ela vai estar sempre do seu lado para te ajudar. Só que ela só vai conseguir te ajudar, seus amigos de luz só vão conseguir te ajudar quando você aceitar ajuda. Enquanto você estiver no lugar de querer salvar a vida das outras pessoas, de querer aliviar o sofrimento da vida de outras pessoas, de realmente estar ali num papel de salvador, né? E de carregar tudo nas suas costas, mesmo quando as pessoas não estão pedindo a sua ajuda ou não querem a sua ajuda do jeito que você está disposta a entregar, não tem como a espiritualidade te ajudar enquanto você estiver nesse papel. Então, assim, eu vejo aqui que se você vai ser a borboleta que vai se identificar com essa leitura até o final, você é uma pessoa que carrega muitas coisas dos outros nas suas costas. E muitas vezes é por boa vontade e querer ajudar, só que por trás, às vezes, da sensação da gente querer ajudar de forma consciente, o inconsciente diz que a gente quer controlar as situações, que a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente acha que tá certo. E muitas vezes é por isso que a gente oferece ajuda, por isso que a gente quer assumir algumas responsabilidades, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E a vida não é assim, sabe? E eu não tô te chamando de egoísta ou algo nesse sentido, porque é totalmente inconsciente isso. No seu consciente, com certeza,
Às vezes que você se dispôs a ajudar as pessoas, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, ou assumiu determinado compromisso, né? Ah, porque eu preciso assumir isso, senão ninguém faz. Eu preciso fazer isso, senão ninguém faz. Não, isso aqui eu tenho que fazer, não tem como, né? No seu consciente você não, porque eu quero ajudar, porque eu quero resolver, porque vai ser mais rápido, porque isso aqui precisa ser resolvido, porque tem que ser eu e etc. Mas no fundo, no inconsciente, né? Muitas vezes é um lugar de querer salvar a situação, sabe? De querer assumir papel de heroína mesmo, de herói naquilo, e não cabe a você. Não cabe a você ser herói da vida das outras pessoas, borboleta. A gente só pode ajudar quem aceita ajuda e pede ajuda, e olhe lá. Ajuda é uma coisa que a gente só pode entregar quando a gente está inteiro. E muitas vezes o erro do ser humano é ajudar outro ser humano quando a gente não está inteiro ainda. E aí a gente fica mais fragmentado ainda do que a gente já estava. Não é sobre negar ajuda, mas é sobre aquela história lá da sempre que a gente ouve do avião, né? Coloca a primeira máscara de oxigênio em você e depois na outra pessoa. Porque se a gente não tá inteiro, não tem como a gente ajudar, né? E aí eu vejo muita borboleta teimosa, querendo fazer tudo por conta, não pedindo ajuda pra ninguém, síndrome da mulher guerreira, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, eu não quero incomodar as outras pessoas, é, tem que ser desse jeito. Por que tanta necessidade de estar certo? Por que tanta necessidade de ser do seu jeito, né? Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem aceitar ajuda, né? Tá tudo bem a gente ser vulnerável um pouco, né? Inclusive, muitos homens me assistem, mas eu sinto que o meu público é mais feminino, né? E, e aí vou contar assim uma coisa muito específica para você que eu descobri recentemente, né? Eu tenho tentado trabalhar muito essa questão do feminino em mim, né? E o feminino, ele aceita ajuda, o feminino, ele aceita gentileza, ele aceita elogio. O feminino não sente a necessidade de fazer tudo sozinha, pede ajuda, né? É, não sente aquela coisa de, sabe, não é teimoso, não é teimosa, é simplesmente é o que é, sabe? Assim, deixa fluir, se deixa receber, percebe que não precisa carregar o mundo nas costas, porque se você parar, né, com aquela teimosia humana que cega os nossos olhos, você vai ver que ali do seu lado tem uma solução muito mais fácil para você. Aqui, ó, está vendo? O homem, ele tá carregando toda a madeira nas costas, cansado, exausto. E o burrinho, né, ele tá aqui de boa. O burrinho a gente sabe, né, que é um animalzinho de carga e tudo mais, que ele tem a capacidade de aguentar algumas cargas. E não tô falando sobre maus tratos aos animais, mas no sentido da capacidade do animal mesmo, né? E do uso dos animais na agricultura. O ponto é que esse homem aqui, ele poderia deixar um pouco da madeira com o burrinho e ficar equilibrado para os dois, mas ele quer carregar tudo, ele quer subir a montanha sozinho. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. E sabe o que acontece quando a gente quer resolver tudo ou salvar a vida das outras pessoas? Acaba que muitas vezes a gente não resolve nada, porque a gente fica desgastado, drenado e a gente não arruma tempo para resolver a nossa vida. E a gente precisa resolver a nossa vida, borboleta, para conseguir fazer outras coisas além disso, né? Então, assim, tá na hora de você colocar um pouco a sua carga em outros lugares. Você não precisa carregar tudo. E o que eu ia falar do feminino é que uma coisa que eu não fazia ideia, né? Mas quem me conhece de perto, assim, há muitos anos, sabe que eu não era a pessoa mais fã de rosa,
de coisas, de me arrumar, de vestido, de saia, etc, né? E eu percebi que esse lugar meu era um lugar muito que eu estava totalmente polarizada no masculino. E não que a gente tenha que gostar de todas as cores, né? Mas todas as cores são expansivas, são lindas, são, né? E formatos de roupa e tudo mais. Eu ainda tenho as minhas preferências, mas eu percebi que quanto mais eu me coloco nesse lugar do feminino, de me fazer vulnerável, aceitar ajuda e receber ajuda e tá tudo bem, né? Falar os meus erros em voz alta e não ter medo de falar sobre isso, né? De falar as minhas sensibilidades. Mas eu gosto do rosa, mas eu gosto de roupas femininas e me coloco em lugares femininos, né? Então, assim, a gente precisa resgatar a nossa polaridade feminina, né? E vem muito desse lugar da gente não querer assumir tudo e também salvar a vida das outras pessoas. Tem borboleta aqui querendo salvar o outro ainda. E tipo assim, nossa, mas eu acho que ela devia fazer daquele jeito, ele devia fazer daquele jeito, ia ser muito melhor pra ela. Como é que você sabe? Você tá na pele dela, né? Ó a chinela aqui rodando, a borboleta. Não, então deixa essa pessoa viver as experiências dela e fazer o que ela acha que deve fazer, né? E assim, solta esse compromisso, essa necessidade de controle. Sabe por quê? Quanto mais a gente controla, mais a gente é controlado. E a gente não percebe isso. Muitas pessoas que buscam o controle acham que não vão ser controladas por ninguém, né? Só que na verdade, quando a gente tem uma necessidade muito grande de controlar situações, na verdade a gente que está sendo controlada por elas e pela vida, né? Dá para falar muito mais sobre isso, borboleta, porque isso aí envolve dinheiro também, mas é assunto para outro tema. E o mestre Kutume, que eu fui pesquisar, dizem, né, é a mesma energia de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele tem muito se a gente vai na energia de São Francisco de Assis, a gente se conecta muito com franciscanos que se doavam, né? Dava a roupa do corpo para as pessoas, mas muitas vezes não tinha para si mesmo, né? E obviamente é, era algo muito nobre na época e muitos, né, deles, inclusive São Francisco fez isso de um lugar muito nobre. Mas hoje a gente está num lugar da humanidade que a gente não precisa mais se privar tanto das coisas para poder fazer pelo outro, né? Então, eu sinto que essa é a energia renovada de São Francisco de Assis, a gente ajudar, mas sem a gente se privar, né? A gente não precisa mais se prejudicar por conta disso. E aí, borboleta, te digo uma coisa, né? Confia no que você sente e no que você sabe. Tem muitas borboletas buscando a resposta, mas e no fundo você sabe qual é a resposta, você sabe qual caminho a seguir, mas talvez exista uma resistência porque essa resposta pode ser que esteja falando para você pedir ajuda, né? E você, não vou fazer, né? Porque tem aquela coisa de fazer por conta própria. Enfim, é isso, borboleta. Espero que te ajude, que faça sentido por aí. Um grande beijo, fica com Deus e até mais.